Bom, nós estamos hoje aqui na sede da OAB de São Paulo, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, que é um prédio, acho que tem mais de 10 andares, e hoje a OAB comporta mais de 300 mil advogados, né, e entrevistando o presidente interino da ordem. Depois queria até que o senhor falasse, doutor Marcos, essa condição do presidente interino, né? Hoje presidente da OAB de São Paulo. E a gente estava comentando no bloco anterior, e no intervalo o doutor Marcos estava falando, dos processos e execuções fiscais. Eu quero só fazer uma abertura aqui, falando um trechinho aqui, alguns dados, doutor, e uma pergunta que foi feita hoje, nessa semana, sobre esses tributos. Né? Olha, de acordo com os números divulgados, os processos de execução fiscal demoram, em média, 10 anos. Em alguns casos, eles custam mais ao Estado do que o tributo cobrado. No entanto, a suspensão de cobranças só pode ser autorizada por meio de lei. Bom, como explicar essa situação para o contribuinte, doutor Marcos? O custo, quero dizer que não é o custo financeiro apenas, é o custo social, porque o juiz tem que parar de despachar processo de separação, processo de alimentos, de despejo, processo criminal, para ficar despachando o processo de execução fiscal. E também observar o seguinte, a média de 10 anos, mas tem processo de execução fiscal que demora 20, 30 anos. Isso não é incomum. O processo não pode ficar parado. O processo de execução fiscal não pode ficar parado, porque existe algo chamado prescrição intercorrente. Se o processo de execução ficar parado durante determinado tempo, o Estado, o poder público, perde o crédito, decai do direito à cobrança e o processo vai para o arquivo. O que faz com que as procuradorias estadual e dos municípios, e também federal, fiquem a todo momento peticionando para que o processo não fique parado. Peticionando, dizendo que não localizou o contribuinte, que está tentando localizar, pedindo mais 30 dias, mais 60 dias, mais 120 dias, para tentar localizar o contribuinte, que é o mais comum. E cada vez que o procurador peticiona, o juiz tem que parar o que está fazendo para despachar em cima da petição do procurador. Então, aquele esforço parece rápido, né? Vou despachar, mas quando nós estamos falando de 9 milhões de processos para 2 mil juízes, cada vez que peticiona, o juiz parar de dar sentença para ficar fazendo um despacho, às vezes de mero expediente, toma tempo, e um tempo importante, em que poderia estar destinando esforços para fazer justiça. O que nós estamos propondo é uma discussão que se inicia na própria Constituição do Crédito. Nós propusemos a uma prefeitura e estamos propondo que todas as prefeituras, mesmo as pequenas, tenham o Conselho de Contribuintes, para que o contribuinte possa discutir administrativamente antes de levar para juízo. E certamente 10, 15, 20% dos créditos ou das autuações, quando o fiscal vai lá e autua o contribuinte, 10, 15, 20% dessas defesas vão ser providas. E são menos processos que vão para o judiciário. Se não bastasse os processos que ficam lá na prateleira e ninguém vai atrás. É isso. E dos processos, mesmo um processo, às vezes o Conselho Contribuinte tem uma decisão contrária ao interesse do contribuinte, dizer, não, esse tributo é devido, muitas vezes o contribuinte se satisfaz com a resposta, porque ele tinha uma dúvida, ele tinha uma tese, diz, olha, eu acho que a autuação foi errada. O Conselho Contribuinte diz, não, a autuação foi certa, o fiscal fez certo. E ele se conforma com essa decisão e paga. E seria mais um monte de processo que não vai para o judiciário. Há uma questão também, que ligada ao Tribunal de Contas, que nós estamos discutindo, que é o gestor da coisa pública não pode renunciar ao crédito. O prefeito não pode chegar e dizer assim, eu não vou cobrar um tributo. Muito bem. Só que, como foi dito, o Walter levantou um ponto que é, às vezes, a cobrança do Estado de um tributo sai mais caro, a estrutura que tem que ter de juiz, serventuário, prédio do fórum, do que o valor do tributo que está sendo cobrado. Então, qual que é a proposta de discussão com o Tribunal de Contas do Estado? Que o tribunal defina um valor, levando isso em consideração, mas não só o valor econômico, o valor social também do magistrado que para de despachar processo de interesse social para o caso concreto, para ficar despachando expediente de execução fiscal que se sabe que não vai ser cobrado porque o contribuinte não se localiza. Qual é o valor que o Tribunal de Contas autoriza os municípios a abrirem mão, renunciar do crédito, porque sai mais vantagem para o próprio Estado, o custo social é menor. Nós estamos discutindo esse conselho. Certamente, a hora que o Tribunal de Contas define isso, e os municípios hoje dificilmente
aprovam leis criando uma faixa de isenção porque tem medo do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas aprova uma lei, diz assim, até R$1.000, até R$2.000, ou como a União até R$10.000, ela não vai a juízo para cobrança, ela não cobra. Mas às vezes o prefeito ou o legislador, o vereador, não adota uma lei dessa com medo do Tribunal de Contas e depois fala assim, não, mas você está renunciando e vai responder pessoalmente por isso. Então, se o Tribunal de Contas também desse um parâmetro, dissesse, olha, municípios, até o valor de R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, não adianta cobrar, porque o resultado disso para o Estado vai ser baixo e o custo para o cidadão vai ser alto. A hora que o Tribunal de Contas definir isso, os municípios certamente vão aprovar leis nesse sentido. E os 9 milhões vão cair muito. Então, são medidas prévias para não deixar a cobrança tributária chegar no judiciário. Bom, passando tudo isso, chegou no judiciário. Precisa dar estrutura para o judiciário para julgar. Se não der estrutura para o judiciário para julgar, a execução fiscal não vai acabar nunca. Vai demorar 10, 15, 20, 30 anos, tomando o tempo do procurador, tomando o tempo do magistrado, tomando o tempo do serventuário, tomando o tempo do advogado. Onerando a vida do cidadão. Onerando a vida do cidadão, porque fica constando uma dívida tributária lá que não se paga. E isso hoje influencia no crédito geral do contribuinte, porque alguém, para conceder crédito, às vezes, vai comprar uma geladeira. Se tem execução fiscal, ele não consegue comprar a geladeira. Então, isso acaba atrapalhando a vida do contribuinte, não resolvendo o problema de ninguém. E, fundamentalmente, não resolvendo o problema da justiça. Porque, eu insisto, o mesmo juiz que julga o caso de uma separação, de um divórcio, de um inventário, ele julga também a execução fiscal. E ele divide o tempo, perde o foco. Ele, no que diz respeito à exigência maior, ao reclamo maior da sociedade, ele acaba sendo obrigado a perder o foco para cuidar de execuções fiscais que não vão ser pagas. Vão ficar muito tempo parado no cartório, tomando tempo de todo mundo. Doutor Marcos, fala de produtividade. Os diretores de ordem sabem da sua competência como gestor, eu diria, né, como membro da classe, né, coordenando os destinos da ordem, e hoje nós temos uma instituição, diria, com as contas em ordem. Agora, eu particularmente não gosto muito de falar de porcentagem, índices, mas, né, o Tribunal de Justiça, sendo o maior tribunal do país, julgou em 2010 84,75% dos processos apresentados no ano e registrou um desempenho ainda pior no julgamento de processos atrasados apresentados até 2006, 43,69%. Enfim, como o senhor analisa estes índices, os números da produtividade do Tribunal de Justiça paulista, aí falando de produtividade? Principal, aí nós estamos falando na segunda instância. E aí também pegando um gancho no que o Walter disse, eu tive a honra de ficar aí o presidente do URSS nesse período breve de licença, foram 10 dias só, viajou, e eu permaneci nesse período no exercício da presidência. E, por uma coincidência, foi a abertura do ano judiciário, foi nesse período. E a abertura do ano judiciário é o momento em que a advocacia está perante as principais autoridades do Estado, nesse caso era o governador, presidente do tribunal, procurador-geral de justiça, procurador-geral do Estado, presidente do Supremo Tribunal Federal, ia levar uma mensagem da advocacia no que diz respeito à abertura do ano judiciário. E eu toquei nesse assunto, a mostrar que, embora nós nos orgulhemos das pessoas que compõem a nossa justiça, magistrados, promotores, serventuários e dos advogados e advogadas do Estado de São Paulo, embora nós nos orgulhemos dessas pessoas, nós não podemos dizer que temos orgulho na nossa justiça. Mas que, ao mesmo tempo, nós temos, ao lado da abertura do ano judiciário, nós também temos o ingresso dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça a renovar nossas esperanças. E, ao lado do governador Geraldo Alckmin, que na campanha esteve aqui na ordem, assumindo compromisso firme em valorização da nossa justiça, ao lado da Assembleia Legislativa presidida pelo deputado Barros Munhoz, advogado, e que sempre abriu as portas da Assembleia para que a ordem pudesse falar em temas de interesse da advocacia e da cidadania. Ao lado ainda da Assembleia, da Frente Parlamentar de Advogados, presidida pelo deputado Campos Machado. Enfim, nós temos hoje, talvez,
de forma única, um ambiente absolutamente adequado para a valorização da justiça, porque são pessoas que se comprometeram com a justiça. E a partir desse ambiente, renovar a esperança da advocacia e da cidadania em dias melhores para a justiça. E o presidente do Tribunal de Justiça, ao fazer o seu discurso final, ele se dirigiu ao OAB e disse que ele estava, naquele momento, com os seus colegas, com os demais desembargadores que compõem o órgão especial, adotando uma medida que viria atender, ainda que parcialmente, os reclamos da advocacia e da cidadania. E, no dia seguinte, foi publicada uma resolução histórica no tribunal, em que o tribunal pegava esse passivo, esse processo é chamado Meta 2 do CNJ, que são julgamentos que deveriam ter ocorrido de processos que estão no tribunal desde 2006, mais ou menos 50 mil processos, e o Tribunal de Justiça adotou uma resolução mandando redistribuir esses processos para todos os desembargadores, mas fez mais. Mandou abrir sindicância para apurar a responsabilidade daqueles que não julgaram e deixaram que esse passivo fosse constituído. E com a sindicância, aqueles desembargadores que permitiram que esse passivo fosse constituído, diz a resolução, não poderão mais participar de comissões do tribunal. E terão revistas eventuais autorizações para dar aulas, para fazer com que eles se dediquem exclusivamente à magistratura. E se com essa redistribuição, o tribunal diz, passaremos, após essa redistribuição, a acompanhar, a monitorar a produção dos desembargadores, um por um, publicando essa produção, tornando transparente isso. E se aquele desembargador tiver uma produção abaixo da média dos outros, também ele será objeto de uma sindicância para apurar a responsabilidade. É uma decisão histórica do tribunal e que eu creio que vai vir veio para buscar uma solução para esse problema dramático que é da Justiça de São Paulo. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Aqui no programa Questão de Justiça, ainda na subseção do Tatuapé, não podia deixar de ter a presença do Dr. Leopoldo, que participa do programa toda terça-feira e na Rede Brasil, o Dr. Fábio. E aí fazer uma pergunta curta, porque a gente ainda, né, já que vocês estão habituados ao programa, a importância do advogado jovem, seja que idade, né, na profissão. Como é que o senhor está vendo hoje, Dr. Fábio, esse caminho aí da profissão junto ao Estado de São Paulo, por exemplo? Com a gestão do Dr. Durso, desde a primeira gestão dele, a abertura para o jovem foi muito grande. Ele trouxe isso para a gestão dele e ele vem batalhando isso desde o começo da gestão dele, da inserção do jovem dentro da instituição e no mercado de trabalho, para que o jovem tenha mais oportunidades e que ele possa crescer profissionalmente, deixando aquela questão de que o jovem não tem a capacidade de se desenvolver e se lançar sozinho no mercado. O Durso ele trouxe isso para a gente e isso é uma coisa que eu carrego muito comigo e a questão de desenvolver, de abrir, de trazer novos mercados para dentro do... É importante não falar muito da técnica, né, mas eu vou passar da técnica do dia a dia, quais são as áreas, a profissão. Às vezes, esse posicionamento do jovem advogado é trabalhando a área difícil que é o dia a dia, o cotidiano, para ter o mercado na mão. Aí, falando nisso, né, Dr. Leopoldo, que hoje também é dirigente aqui da OAB do Tatuapé, participa do programa. Como é que o senhor vê, Dr. Leopoldo, essa comunicação para o jovem advogado via subseção, que hoje o senhor é um dos secretários aqui da OAB do Tatuapé? Primeiramente, Walter Ciglione, eu gostaria de parabenizar o seu programa, que apoia iniciativas como essa, de trazer discussões em face de temas envolvendo a carreira jurídica. Eu acho que a importância do jovem, diria, é imprescindível. Nós temos aí uma questão que o Fábio levantou, que é essa postura do Durso, de trazer essa oxigenação, essa inserção do jovem no mercado de trabalho e, principalmente, na instituição, participando dos destinos da ordem. E falar sobre carreira jurídica. Falar sobre carreira jurídica é algo extremamente salutar e trazendo temas de tamanha importância e extremamente atuais, que é um dos objetivos aqui do Dr. Hudson, presidente da subseção do Tatuapé, que é discutir essas questões para que a ordem ela realize um trabalho em prol dos advogados, tentando
buscar o aprimoramento desses profissionais e também, de certa forma, um aprimoramento da própria instituição. Eu espero vê-los falar de jovem daqui uns 20 anos ainda, né? Quando vocês irão instruir os novos advogados entrando no mercado. Agradecer a vocês a participação. Agora, olha só, para quem está assistindo, sempre não deixando de pensar nas questões éticas de extrema importância, que foi um dos assuntos levantados aqui, que nós sempre nos pautamos, a questão da ética. Ética na advocacia e ética na comunicação. O programa é uma questão de justiça. Olha, eu não vou passar o pagamento desse anúncio, então o senhor já participa do programa. Obrigado aí sua participação, doutor Leopoldo, doutor Fábio, e a gente vai ficando por aqui na questão de justiça.